presidente, senador Arcigo Gás, quero dizer que fico muito feliz de falar, tendo um colega amazônida na presidência da sessão neste momento. Eu tenho, digamos assim, trouxe elementos aqui para fazer um pronunciamento sobre o Dia do Soldado, que transcorre no próximo domingo. Como não há sessão no domingo, eu quero me antecipar e fazer hoje essa homenagem. Mas antes de entrar no meu discurso propriamente dito, eu gostaria de fazer alguns comentários, tanto sobre o discurso da senadora Ana Amélia, como os apartes, que realmente demonstram a preocupação considerando que tanto a senadora Ana Amélia, quanto o senador Arcigo Gás, quanto o senador Rubem Figueiredo, nenhum é médico. Então, portanto, não é uma questão corporativa que está se falando. Eu sou médico, mas já estou há mais de 2 décadas sem exercer a medicina. Mas vivi esses problemas, e disse isso para o ministro da Saúde, numa reunião que tivemos, que quando eu me formei, em 1969, e a faculdade que eu me formei estava fazendo 50 anos de existência, lá em Belém do Pará, esse problema da falta de médico nos municípios já existia, inclusive. A Santa Casa, que é onde era o nosso hospital-escola, via abarrotada de gente que vinha dos municípios colados a Belém. Então, esse problema não é deste governo ou do governo anterior, é de há muito tempo. Porém, agora, coincidentemente, depois das manifestações de rua, em que as faixas que estavam ali sobre saúde, em nenhuma delas dizia que queria mais médicos, ou que tinha falta de médicos. Dizia que queria o quê? Uma saúde padrão FIFA, se referindo inclusive à Copa das Confederações que estava transcorrendo, e queria mais recursos para a saúde, 10%, como a gente tentou já implantar aqui, e não tinha, portanto, Coincidentemente, após essas manifestações, surge essa ideia de que a saúde não vai bem porque falta médico. É uma realidade, mas não é a primeira realidade. A primeira realidade é a falta de estrutura nos municípios para que sequer o médico atenda o que nós chamamos de atenção básica. Até isso. Há poucos dias mesmo recebi um telefonema de um amigo da minha família que se formou lá em Roraima, na Escola de Medicina de Roraima, na Faculdade de Medicina de Roraima, e que está no município do interior. Ele me ligou angustiado porque ele se viu diante do seguinte problema, senador Assi. Ele estava sozinho no hospital, o raio-x do hospital não estava funcionando, e ele recebeu um paciente que sofreu um acidente, uma árvore caiu sobre ele, e ele estava com fraturas de costela, fratura de braço, trauma craniano também, e o hospital tinha 50 pacientes internados. E ele me perguntou, o que eu faço? Só estou eu, tem esses pacientes internados, alguns também com certa gravidade, mas esse aqui está na... eu não tenho nada o que fazer com ele, porque não tem um anestesista, não tenho um colega para me ajudar e nem tenho mesmo uma sala de cirurgia adequada. O que eu faço? Eu digo, registre no livro de ocorrências esse fato e vá na ambulância levar o paciente até a capital. Isso hoje, senador Assi. Então, o que está se fazendo é um diagnóstico pela metade ou menos da metade. Porque, por exemplo, eu vivi esse problema. Eu me formei em 69, voltei para a minha terra, eu fui o primeiro filho de Roraima a se formar em medicina, e eu vivi esses dramas. Nós éramos apenas 4 médicos para cerca de 200 e poucos mil habitantes, e tínhamos que nos deslocar periodicamente para o interior para atender consultas básicas mesmo. E quantas vezes nesses deslocamentos eu atravessei problemas sérios
que tinha que fazer, o único tratamento era botar na ambulância e levar para a capital. Então, a infraestrutura e aí dotar essa infraestrutura física de equipamentos para que possa funcionar de fato é muito necessário. Eu sou o relator revisor da medida provisória do Mais Médico. Portanto, eu vou procurar, até com a cabeça de médico, procurar fazer um diagnóstico completo dessa questão. Muito bem, se inverteu o processo e priorizou logo botar médicos no interior. E eu não tenho nenhuma xenofobia com relação a cubano, a espanhol, a argentino, não tenho nenhuma xenofobia. Aliás, no meu estado, sendo assim, no governo do ex-governador Nildo Campos, nós usamos, talvez tenhamos sido os pioneiros, esse expediente. Nós fizemos um contrato da Universidade de Roraima para trazer professores, todos com doutorado, para começar a funcionar o curso de medicina. E também fizemos um convênio, governo do Estado e o governo de Cuba, através do seu Ministério da Saúde, para levar médicos para lá. E isso que a senadora Amélia falou aqui, que eles ficam com um terço ou menos de um terço para ficar no dia a dia dos seus gastos, onde estão, e agora mesmo está se repetindo o que acontecia naquele tempo. Eles não podem levar a família fica em Cuba, como se ficasse refém para que aquele médico retorne a Cuba no momento adequado. Muitos desses médicos, eu conversei há pouco antes durante o pronunciamento da senadora Ana Amélia, eu falei com um médico cubano que está radicado lá em Roraima. Vários se naturalizaram brasileiros. E ele me disse que tem cerca de mais de 40 médicos que estão lá. Agora, como passam um tempo X no interior e terminam querendo ficar lá aqui no Brasil, eles terminam por se naturalizar brasileiros para poder ter inscrição no CRM. Então, eu espero que a comissão encarregada de analisar esse problema Mais Médicos faça um diagnóstico completo e indique exatamente as soluções ou digamos assim, o tratamento adequado para esse problema, para que, de fato, qual é o médico que não quer ser, primeiro, bem-sucedido e não quer tratar doente? Esses geralmente abandonam a profissão nos primeiros anos, porque a nossa formação, desde o primeiro ano da escola, é nesse sentido, é de realmente considerar a medicina uma espécie de sacerdócio. Então, eu estou debruçado sobre essa questão do programa Mais Médicos, tenho ouvido muitos especialistas, tanto da área médica quanto de outras áreas da área de saúde, e nós temos que realmente, espero que a gente construa uma solução definitiva para esse problema, porque toda vez que a Rede Globo faz uma pesquisa de avaliação dos problemas que a população sente, a saúde está sempre em primeiro lugar. A primeira reclamação é a saúde. A segunda é a educação. E só em terceiro lugar é o emprego. Até porque o povo é sábio. Sem saúde, você não consegue nem estudar. Sem saúde, você não consegue um emprego. Então, tem que ser saúde, educação e emprego, como de fato as pesquisas mostram. Mas, senador Assi, presidente da sessão deste momento, eu quero prestar uma homenagem ao Dia do Soldado, que transcorre no dia 25, depois de amanhã, e que foi criado em homenagem ao Marechal Luiz Alves de Lima e Silva. Eu quero só fazer um resumo da biografia do Marechal, chamado também Duque de Caxias. Aliás, teve o título, na época do Império, de Duque de Caxias, mas o seu nome era Luiz Alves de Lima e Silva. Ele foi senador pelo Rio Grande do Sul, senador vitalício, ficou, portanto,
da 6ª à 17ª legislatura, foi presidente do Conselho de Ministros, na época do Império, ministro da Guerra, aí, inclusive, comandou uma parte, ou quase toda a guerra do Brasil contra o Paraguai, e ele foi depois presidente do Maranhão e presidente do Rio Grande do Sul, que naquela época os governadores eram chamados de presidentes e eram nomeados pelo imperador. E quero também, até aproveitando um artigo muito bonito, publicado hoje no jornal lá do meu estado, Folha de Boa Vista, escrito pelo jornalista Francisco Cândido, que o título é o seguinte: Presença nacional permanente em todos os quadrantes e fronteiras. E ele fala, o soldado, na verdade, podia-se dizer que todo dia era o dia do soldado, mas a data de 25 de agosto torna-se especial devido à comemoração do nascimento do patrono do Exército Brasileiro, o lendário Marechal Luiz Alves de Silva, o Duque de Caxias. Por vocação, o soldado é despojado de si mesmo e desapegado de interesses materiais, pois sua recompensa é seu íntimo orgulho de servir ao país. Ele cumpre o dever constitucional de velar com fervor pela paz, mas está disposto e pronto para a guerra, se preciso for, para defender a pátria. São essas as expressivas características da alma brasileira que lhe permitem enfrentar e superar qualquer desconforto e sacrifício, seja em terra, mar ou ar. As Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, além da vigilância constante das nossas fronteiras, nesse imenso país, realizam também ações cívico-sociais, levando assistência médica odontológica aos mais distantes lugares do país, principalmente nos confins da nossa Amazônia, senador Assis. E realizam essa assistência chamada de ações cívico-sociais, que, na verdade, leva assistência médica e odontológica aos mais distantes lugares deste país. Essas ações são feitas na população civil, em favor da população civil. A mesma assistência ocorre quando acontecem os grandes enchentes e calamidades. Nesse cenário, além da defesa civil, está também o militar prestando auxílio e salvando vidas. E, como recentemente aconteceu, até participando de ações de segurança interna, como foi, por exemplo, a ocupação dos morros e das favelas do Rio de Janeiro. Eu quero falar um pouquinho agora aqui, ainda baseado no artigo do jornalista, que a efetiva presença militar em Roraima começa com a instalação do Forte São Joaquim, em 1778, até sua desativação em 1900. Esse forte foi construído, senador Assis, para barrar o avanço tanto dos espanhóis quanto dos ingleses sobre terras brasileiras, aí compreendido, então, o hoje estado de Roraima, à época, território federal do Rio Branco, que depois passou a se chamar território federal de Roraima. Em 1920 foram criados os destacamentos militares de fronteira, depois transformados em contingentes. Em 1926, veio para Boa Vista o contingente federal sob o comando do sargento Azevedo. Desde já, em 1952, foi criado o primeiro pelotão, veja bem, em 52, criado o primeiro pelotão de fronteira, subordinado ao agrupamento de elementos de fronteira, e com a publicação do decreto 50.480, de 20 de abril de 61, o então pelotão de fronteira foi transformado na 9ª companhia, ainda subordinado ao comando de Manaus. Em 1968, chegava a Boa Vista o 6º Batalhão de Engenharia de Construção, o 6º BEC, que foi responsável
pela construção das BRs, as rodovias BR-401, 401, que vai de Boa Vista, Normandia e Bonfim, 2 municípios na fronteira com a Guiana, e a BR-174, que passou a permitir a ligação terrestre entre Boa Vista e Manaus e também com a fronteira da Venezuela em Pacaraima. A inauguração oficial da BR-174 aconteceu no dia 6 de abril de 77. E contou com a participação do então presidente da República, Ernesto Geisel, e do seu ministro do Interior à época, Mário Davi Andreasa. Então, senhor presidente, no meu estado, hoje já existem várias unidades militares do Exército, inclusive um comando independente do estado. Existe uma base aérea onde estão, portanto, a Força Aérea presente. E eu quero dizer que o primeiro governador do então Território Federal do Rio Branco, que foi criado em 43 por Getúlio Vargas, o primeiro governador foi um militar, tenente N. Garcês dos Reis, que era, digamos assim, fazia parte da equipe de segurança do presidente da República, Getúlio Vargas, e com quem tinha um relacionamento muito bom, e o presidente, conhecendo a sua capacidade administrativa, o designou governador. E realmente, esse governador chegou a Roraima no ano seguinte, 44, e o primeiro trabalho dele foi contratar um bom arquiteto de Minas Gerais para planejar a cidade de Boa Vista, que é a capital do nosso estado. Quem não é da Amazônia, ou mesmo da Amazônia, quando chega na nossa capital, percebe esse planejamento, que é uma espécie de leque, as ruas são em leque, em diagonais, que partem da chamada Praça do Centro Cívico, onde se localiza o Palácio do Governo, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça do Estado. Então, realmente é uma cidade que foi bem planejada pelo primeiro governador do território, e nós tivemos depois, no período militar também, quando houve a divisão dos 3, então, territórios, houve uma organização assim. O Amapá, como tinha mar, passou a ser governado por oficiais da Marinha. O seu estado, sendo assim, como era, digamos, mais interno, passou a ser governado na época, Ministério do Exército. E Roraima, pela Aeronáutica, porque era o mais distante a partir, digamos, da capital federal. E realmente nós tivemos avanços, embora alguns, lamentavelmente, e, aliás, a totalidade deles chegavam ao território sem conhecer nada do território. Um deles, inclusive, numa entrevista, disse que já conhecia Boa Vista porque ele passou de avião rumo à Venezuela e viu a cidade de dentro do avião. Mas, de qualquer forma, até de uma maneira que eu diria célere, tanto o Exército quanto a Aeronáutica estão presentes em Roraima, com essas pelotões de fronteira em toda a fronteira, com a Guiana e com a Venezuela, inclusive lá em Surucucus, que é dentro da reserva indígena Yanomami, e Uiramutã, em Normandia, enfim, toda a fronteira nossa tem um contingente do Exército. E eu quero aproveitar também essa homenagem ao Dia do Soldado e informar a população de Roraima que o meu projeto, que criou o Colégio Militar, que está na Câmara há alguns anos, está evoluindo, senador, assim, felizmente, para que o próprio Poder Executivo tome a iniciativa de, inclusive, compromissos já assumido conosco, de começar
o projeto da construção do Colégio Militar de acordo com as prioridades do Exército. E a minha cidade, Boa Vista, está contemplada nesse primeiro planejamento. Então, eu espero que muito em breve o Estado de Roraima passe a contar com o Colégio Militar e todo mundo sabe a qualidade do ensino desses colégios militares, e eles não são destinados só para filhos de militares. Eles são abertos hoje para a população civil, para homens e mulheres. Então, eu tive a honra de ter sido o autor da lei que criou a Universidade Federal de Roraima e a Escola Técnica, que hoje já é o Instituto Federal de Ensino e Tecnologia, portanto, tem cursos superiores. E com a ida do Colégio Militar, entendo que a gente vai ter em Roraima as condições de que todos possam ter escolas de boa qualidade. O importante é que até, digamos, a instalação da Universidade de Roraima, que foi feita pelo presidente Sarney, e o Estado que também teve o primeiro curso de medicina fora de Belém e Manaus, depois tiveram Rondônia, Acre, Amapá, e eu acho que não há bem maior do que realmente, como até Vossa Excelência discorreu sobre a educação em homenagem ao então governador e parlamentar também, Leonel Brizola. Eu quero dizer que realmente todo mundo há de convir que o bem maior que a gente tem é a vida. E para manter uma vida saudável precisa ter saúde, mas para ter até saúde, se a pessoa não tiver uma educação, ela sequer é capaz de conhecer princípios básicos de higiene que evitam as doenças. E sem educação também, ele dificilmente consegue um emprego adequado. Cada vez mais, tanto o mercado quanto o poder público exige qualificação profissional para todos os setores. Então, eu quero, ao finalizar o meu pronunciamento, homenageando o soldado brasileiro pelo seu dia que será comemorado no domingo, pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição dessas matérias que eu li um pouco de cada uma, para que conste nos anais do Senado como uma homenagem de um senador do extremo norte verdadeiro do Brasil, porque nós sabemos hoje, já está formalizado, inclusive nos livros de geografia, embora algumas emissoras de televisão insistam em falar o jargão antigo que o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. E não vai lá do meu estado, do Monte Caburaí, ao Arroio Chuí, no estado da senadora Ana Amélia. Então, até rima, porque agora o Brasil vai, de fato, do Monte Caburaí ao Arroio Chuí. Então, é do Caburaí ao Chuí. Eu fico muito feliz, então, de poder prestar essa homenagem e, como disse, pedir a transcrição dessa matéria. Vossa Excelência,